Agora chegou a hora de ofertar, amém? Gostaria de chamar o Eliel. Dê um aplauso ao Senhor. Aqui. Shalom, igreja. Amém. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O Senhor me ministrou. Esqueci a mídia. Gálatas 6. Nós vamos ler do 4 ao 10 para compreender o contexto, mas eu gostaria de focar nos versículos 7, 8 e 9. Amém? Diz assim: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane. Isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Essa é mais uma passagem, irmãos, de uma carta de Paulo, né? A carta de Paulo aos Gálatas. E o objetivo principal dessa carta Paulo queria reforçar a verdade do Evangelho ao povo de Gálatas. Era um momento onde estava se levantando um falso evangelho. E Paulo vem com essa carta para poder reforçar princípios, reforçar promessas, a respeito da fé, a respeito de alguns princípios bíblicos. Pouco antes desse que nós lemos aqui, Paulo fala sobre tudo isso. Ele vem dando instruções sobre tudo isso que eu falei, fé, promessas, sobre frutos do Espírito, até que ele chega nesse capítulo 6, né, que nós lemos, e basicamente fala sobre semear e colher. Para quem é cristão, sabe que um dos 7 princípios bíblicos é semeadura e colheita. Saber, quem já fez escola bíblica, aí e semeadura e colheita, irmãos, mundo afora aí, ou melhor dizendo, no âmbito secular, é conhecida também com outros nomes. É conhecida também como lei do dar e receber, lei do equilíbrio, de um famoso psicoterapeuta aí. Conhecida também, acho que a mais famosa, como lei do retorno, né? Só que basicamente tudo veio da Bíblia, né? A base é a Bíblia, eles apenas copiam e variam. E existe uma frase, irmãos, que está me perseguindo nos últimos tempos, que é: o óbvio precisa ser dito. Por mais que o nome já diz semeadura e colheita, mas esse princípio basicamente é: tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? E como nós lemos aqui, se nós plantarmos algo na carne, da carne nós vamos colher destruição. Se nós plantarmos algo no Espírito, do Espírito nós vamos colher vida eterna. Então, não adianta a gente plantar maçã e esperar colher abacaxi. Não adianta você plantar discórdia e esperar colher paz. Não adianta você plantar escassez e querer colher abundância. Não existe. É lei da semeadura e colheita. Amém? E quando nós falamos de semeadura e colheita, é muito comum ouvirmos uma referência bíblica de Mateus 13, né, a respeito da parábola do semeador. Para quem é muito conhecida, mas para quem não conhece eu vou resumir de forma rápida aqui. Basicamente Jesus falando à multidão, né, a respeito de um semeador que foi ao campo semear algumas sementes. E algumas sementes caem ao longo do caminho. Essas sementes as aves vêm, comem e elas não dão fruto. Outras sementes elas caem em um solo rochoso e acabam sendo queimadas pelo sol, também não dão frutos. Outra parte das sementes caem no solo espinhoso. Elas até se desenvolvem, mas os espinhos sufocam elas e elas não dão frutos também. Mas a última parte cai.
E essa última parte que caiu no solo fértil, ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Glória a Deus. E a analogia, a reflexão que é feita em cima dessa parábola, normalmente é a respeito do solo, né? Só que nessa noite eu gostaria que a gente direcionasse o foco para o semeador e para a semente. Basicamente, irmãos, para e uma colheita bem-sucedida, é preciso vários fatores, mas eu gostaria de trazer 3 aqui nessa noite para não estender muito. E eu gostaria de relacionar esses fatores com a nossa vida espiritual e a nossa vida financeira. O primeiro deles é a frequência da semeadura. Qual que é a frequência da nossa semeadura no reino de Deus? Frequência aponta muito para o nível da nossa fidelidade e amor a Deus. Porque quanto mais nós somos fiéis e quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos entregar algo ao Senhor. Mais a gente quer entregar algo novo, entregar algo todos os dias, a todo momento ao Senhor. E isso aponta para fidelidade e amor. O problema é que algumas pessoas, elas se apegam a entregas pontuais, entregas passadas, que talvez exigiu uma renúncia muito grande, exigiu algo muito grande que ela teve que renunciar para poder entregar. E fica apegada àquela entrega e não se permite viver algo novo em Deus. Irmão, uma semeadura passada não vai te garantir uma colheita eterna, não vai te garantir uma colheita futura. Uma semeadura passada, muitas vezes, você já colheu o que você plantou. Mas se você continuar apegado naquilo, você não vai abrir as portas para viver algo novo para Deus. Você não vai abrir as portas para a nova semeadura e para as novas colheitas. Amém? O segundo fator é sobre a qualidade da semente. A qualidade da semente aponta para a pureza daquilo que nós estamos entregando. E muitas vezes, irmãos, nós entregamos de qualquer jeito. Muitas vezes nós entregamos com ofertas contaminadas. Muitas vezes nós entregamos sem a intenção correta. E semear, irmãos, somente para cumprir um protocolo, isso não gera fruto. Dizimar, ofertar, primiciar somente para alguém ver os benefícios daquilo, primeiro que não tem pureza nenhuma nisso, e o Senhor não recebe, que não vai te levar a lugar nenhum, não vai gerar frutos, amém? E o terceiro fator, irmãos, é o fator acho que mais importante, que seria o tempo da colheita. Na sociedade que nós vivemos é difícil falar sobre isso, porque eu acredito que é um dos maus desse século, né? Os processos para poder colher os frutos. Nós antecipamos a nossa colheita, nós acabamos com um fruto imaturo. E um fruto imaturo, irmãos, muitas vezes não tem o mesmo sabor, ele não tem os mesmos nutrientes, e não tem a mesma aparência de um fruto maduro. É igual uma banana verde, irmãos. Você olha para uma banana verde, é horrível, o sabor, e não tem os mesmos nutrientes de uma banana madura. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos esperar o tempo correto da colheita. Nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos esperar o tempo oportuno. Para quem não sabe, tempo oportuno é basicamente o kairós de Deus. O significado de kairós é isso, tempo oportuno. Para que fique mais claro, irmãos, kairós é basicamente quando nós estamos há anos orando por um familiar nosso se entregar a Jesus, se entregar, ir para o encontro, orando há 5, há 10, há 15 anos, como eu vi um testemunho recentemente, e de repente esse familiar vem para o culto, de repente esse familiar vai para o encontro com Deus, mas você ficou 5, você ficou 10 anos, 15 anos semeando uma oração na vida desse familiar, e eu esperei o tempo da colheita, esperei o kairós de Deus, o tempo oportuno, amém? O tempo oportuno, irmãos, é quando você está sofrendo com uma enfermidade há anos, mas de repente numa quarta profética uma palavra é liberada, irmãos, e você é curado, em nome de Jesus, amém? Eclesiastes 3:1, irmãos, determinado para todo o propósito debaixo dos céus, plantar e colher. Então eu creio, meus irmãos, que nós, como família, nós vamos continuar plantando e colhendo
Vamos continuar semeando com frequência, vamos continuar semeando uma semente pura e vamos continuar aguardando o tempo de Deus, amém? Glória a Deus, coloque-se de pé. Vamos apresentar as nossas sementes. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas sementes, os nossos princípios aqui nessa noite, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, por esse direcionamento, e te pedimos, Senhor, que o nosso plantio, Senhor, que a nossa... Pai, que o Senhor venha, Pai, continuar nos conduzindo, Senhor, a semear, ó Pai, frequentemente, a ter uma pureza na nossa entrega, Senhor, e também, Senhor, aguardar o tempo correto, aguardar o tempo oportuno, Pai. Eu te peço pela vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite, Senhor, que a palavra acerca dos princípios venha se cumprir na vida de cada um aqui, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém.